Informação que chega dos Estados Unidos porque cresce a pressão para que Joe Biden desista de concorrer à reeleição. Pelo menos 14 deputados e um senador apelaram para que o presidente americano abandone a disputa, sendo que metade desses pedidos foram feitos nas últimas 24 horas. Olha só, a expectativa é que este número aumente nas próximas horas, justamente após uma entrevista coletiva que será concedida por Joe Biden. Um pronunciamento será realizado logo após uma reunião da cúpula da OTAN. Luiz Felipe Dávila, que tem acompanhado essas movimentações nos Estados Unidos, parece insustentável a situação de Joe Biden. Pressão por todos os lados, hein, Dávila? Pressão por todos os lados, porque o calendário está andando. Sabe, você está com aquela folhinha riscando os dias lá. Agora tinha 40, tem 39. Tá cada dia que demora para essa decisão sair, o Partido Democrata vai ter mais dificuldade em arrumar uma pessoa para disputar a presidência da República e ser competitivo. Não é uma pessoa qualquer, quem é que vai ser competitivo? E no final das contas, como nós já falamos aqui nos Pingos nos Is, essa é uma decisão única e solitária de Joe Biden. Se Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos, bater o pé e resolver ficar, quero ver o Partido Democrata no dia da convenção dizer não, a legenda não vai para você, vai para outro candidato. Não vai acontecer. Então, na verdade, o Partido Democrata hoje é refém da vontade de Joe Biden. Se ele continuar insistindo na sua candidatura, duvido que alguém no Partido Democrata vai puxar a tomada fora e falar assim, acabou a festa. Eu duvido que isso vai acontecer. Pois é, hoje terá uma entrevista coletiva, acho que daqui a pouco, inclusive a nossa equipe de internacional monitorando todas as informações. Mota, na hipótese de nós descobrirmos um novo Joe Biden, tomou uma vitamina, afiado, rápido, respondendo todas as perguntas, você acha que a partir daí, se o resultado for bom, aí ele pode convencer as pessoas ou não? Dificilmente isso vai acontecer, pelo menos não na vida real, né? Bom, você está me perguntando se ele tem chance de ganhar do Donald Trump ou se ele tem chance de não... Exatamente, não, de ele concorrer, né? Simplesmente concorrer caso ele consiga um bom desempenho nessa entrevista coletiva. Ele conseguiria, vou usar um português chulo, calar a boca daqueles que querem vê-lo fora? Olha, Canhato, a tecnologia moderna tem coisas maravilhosas, né? A farmacêutica moderna, eu não duvido nada que uma combinação de eletrônica e química deu uma turbinada nele. Mas eu já falei isso aqui, para mim o que aconteceu no debate não foi acidental. Aquilo não foi um tropeço. Alguém colocou aquele tapete enroladinho ali para o Joe Biden tropeçar, porque as pessoas que o cercam tinham plena noção do estado dele. Como é que deixaram que ele fosse a um debate na televisão? O presidente do país mais poderoso do mundo, um debate assistido no mundo inteiro, especialmente pelos chineses, pelos russos, pelos iranianos, pela turma do Hamas, todo mundo vendo que o comandante em chefe da nação mais poderosa do mundo não consegue terminar uma frase. Então aquilo ali para mim foi planejado. Aquilo ali mostra um dos aspectos mais perversos da política, que é o fogo amigo. Alguém tinha interesse nessa situação. Quem pode ser, eu não tenho a menor ideia, porque eu acho, na minha avaliação, com os elementos que eu tenho, a situação do Partido Democrata é complicadíssima. Talvez o que esteja acontecendo seja isso. Eles já estão prevendo uma derrota para o Trump, uma derrota avassaladora para Trump, e estão agora tentando criar justificativa, né? Dizer, não, nós perdemos, mas a culpa foi do Joe Biden. Você viu o vexame que ele deu no debate? Se fosse outro candidato, a gente teria tido uma performance diferente. É a única explicação que eu consigo ter. Pois é, aumenta a pressão para que Joe Biden desista de concorrer à reeleição, só que ele convocou uma coletiva de imprensa, né, Cristiano Beraldo, e muitos entendem que a partir do desempenho dele será a tomada a decisão de concorrer ou não concorrer. Vão dar espinafre pro Popeye antes dessa entrevista. Mas eu acho que esse espinafre vai estar estragado, aí não vai fazer efeito, não. É claro que existem as teorias da conspiração, né? Como disse o Mota, que Biden teria ali, ao invés de ter sido tratado para melhorar o desempenho, eventualmente pudesse ter sido sabotado
às vésperas de um debate, ou na iminência de um debate difícil. Todos sabiam que ia ser difícil com Donald Trump. Mas agora ele vem tentando, né, mostrar, estava com todas as justificativas, que ele 11 dias antes tinha voltado da Europa e aí ficou doente e tal. E, assim, não tem como justificar o que aconteceu. E aí você tem um desafio grande para um candidato à presidência dos Estados Unidos, que é justamente a gasolina no tanque. Ele precisa de dinheiro para fazer essa campanha. E hoje não há muita gente disposta a continuar colocando dinheiro numa campanha que vai perder. E por que vai perder? Porque lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. As pessoas se motivam a ir votar. Então vamos imaginar que aqueles democratas que não simpatizam com o Trump, que acham que o Trump é realmente retrógrado e que não respeita as liberdades e todo aquele blá 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 que a gente conhece. Mas aí esse cara vou sair de casa para ir votar no Joe Biden. Aí ele não vai votar. Se ele for votar, talvez ele vote num independente. Para justificar ele sair de casa, porque ninguém em sã consciência sai de casa para votar no Joe Biden. E aí tem a questão pessoal do Joe Biden para a gente tratar, se ele sai ou não sai dessa posição de candidato. Olha, Joe Biden atacou muito a decisão da Suprema Corte que impediu o processo contra Donald Trump, dizendo que presidentes da República, quando eles tomam decisão como exercendo o cargo de presidente da República, eles são protegidos. E Joe Biden diz que é um absurdo, que isso é uma página terrível da história norte-americana. É mentira! Ele, Joe Biden, vai precisar muito dessa decisão da Suprema Corte para se proteger. Joe Biden, no ápice da sua senilidade, abandonou o Afeganistão, deixando para trás dezenas de milhares de armas para o Talibã. Ele causou uma tragédia nessa saída do Afeganistão. Teria que ser responsabilizado por isso. Ele tem o seu filho que está enrolado com negócios escusos, com operações escusas, enriquecimento ilícito, abuso de poder. Então, Joe Biden é uma tragédia em todos os aspectos. Muito difícil vê-lo nessa situação com o mínimo de chance de concorrer.